Bom dia! Hoje mais um episódio do Fala Sério com a Adriana Pupumaia e o Rafael, que vem falar sobre geopolítica. Bom dia, Rafael. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Obrigado por mais uma oportunidade aqui de fazer parte desse debate, discutir temas relevantes aí a nível mundial. Tá complicado a situação, hein? Tá Bas- muito complicado, né? Rafael, eu queria falar um pouco hoje sobre um encontro, né? Nós tivemos o encontro do Putin com o Trump e logo em seguida nós tivemos o encontro, né, do Xi Jinping, Putin e Xi Jinping. é, E o, aí, o que aconteceu? esse encontro foi realmente um marco, né? Não só o próprio encontro deles em Pequim, mas também a reunião que teve um pouco antes. Foi uma reunião da organização da cúpula, né, da OCX, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, que é um bloco econômico, político e militar da Eurásia, Uhum. e onde claramente dá para a gente enxergar que a China está agora se colocando numa posição de enfrentamento direto da ordem econômica liberal liderada pelos Estados Unidos. Então, o que isso quer dizer na prática? A China está se colocando como uma liderança para bater de frente com os Estados Unidos, né? Então, surgindo uma nova ordem mundial liderada por Pequim e seus parceiros. Então, tem uma foto muito emblemática na primeira semana de setembro, onde Narendra Modi, né, que é o primeiro-ministro da Índia, Putin e Xi Jinping conversando. São os três países, né? Olhando questão de população, China e Índia são os maiores. Econômico, uma aliança militar gigantesco, olhando recursos naturais e minerais da Rússia e a base industrial e econômica de Índia e China. Então, assim, a China está começando a mexer os pauzinhos no sentido de realmente agora estou pronto para enfrentar a ordem militar e econômica dos Estados Unidos, olhando também que Trump está afugentando seus parceiros, né? Ele está cada vez mais se isolando e tratando, entre aspas, mal seus parceiros. Então agora, a Coreia do Sul, um grande parceiro deles, ele prendeu ontem diversos trabalhadores sul-coreanos que estavam trabalhando nos Estados Unidos. E isso Um causou caos. caos, porque o Seul, né, capital da Coreia do Sul, o governo de Seul falou assim, a gente acabou de assinar um acordo que a gente vai investir trilhões de dólares nos Estados Unidos em não sei quantos anos, estamos construindo fábrica nos Estados Unidos e vocês prendem os nossos trabalhadores. Então tá tendo um... Trump colocou tarifas acima da média para a Índia, que Índia, inclusive, tem problemas na fronteira dela com a China, então tem embates Meu Deus. Índia e China. Então eles estão deixando de lado esses embates pelas ações dos Estados Unidos e estão se unindo para enfrentar a ordem dos Estados Unidos. Mas por que será que ele tá fazendo isso? É a política do Trump, né? Na cabeça dele, ele tá. Isso é algo que a gente tá olhando Porque tem uma ambiguidade. Em que sentido? No curto prazo, as ações do Trump estão dando certo, estão dando resultado econômicos e políticos para ele. A longo prazo, ele está causando uma erosão na liderança dos Estados Unidos para o mundo. Então, ele está afugentando seus parceiros europeus, asiáticos, Japão e Coreia do Sul, principalmente, em detrimento de ter primazia em todos os negócios que ele faz. Só que as relações sociais e políticas não são assim, né? Uma hora você vai ter que ceder para o seu parceiro ganhar também. Então, ele está empurrando muita coisa para a China de bandeja, no longo prazo, né? Não no curto, gente, no longo prazo. E China e Rússia perceberam isso e estão cada vez mais se unindo para enfrentar essa ordem mundial dos Estados Unidos. E a pergunta que você fez, logo em seguida dessa reunião da organização da OCX, né? Essa União Euroasiática, teve o desfile militar em Pequim. Meu Deus. Foi onde o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o Putin,
tiveram assentos privilegiados no desfile. Então mostra um alinhamento Rússia e China muito forte. Coreia do Norte, que por mais que seja uma potência bem regional, e não Menor. sei nem se é uma potência, né, mas tem armas nucleares, então pode fazer um estrago muito grande, que eles estão super alinhados Meu Deus. para a nova ordem que Pequim vai comandar. Então isso entra muito no artigo que eu estou escrevendo, né, no livro que eu estou escrevendo, que a opção da China não atacar Taiwan é muito em detrimento dessas ações do Trump, porque ele está enxergando que no longo prazo ela pode derrubar a ordem dos Estados Unidos sem um enfrentamento direto militar, entendeu? Aí do outro lado a gente tem que entender o quê? Será que os Estados Unidos vão largar a hegemonia deles para os chineses assumirem a liderança mundial sem lutar por ela? Então aí é o que a gente olha e tem medo no futuro, né? Nossa, e a gente está ouvindo muito isso, Rafael. Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, vamos treinar para a Terceira Guerra Mundial. Gente, isso está se desenhando para uma Terceira Guerra Mundial? É difícil falar, né? Porque hoje a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear de destruição em massa. Então Então, é muito complexo falar assim, vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Porque a arma nuclear é um elemento de dissuasão já muito bem utilizado. Então, a Guerra Fria não houve enfrentamento direto entre a União Soviética e Estados Unidos por causa das armas nucleares. Mas a gente tem o Macron, um presidente francês, falando publicamente que quer enviar tropas para a Ucrânia, sendo que a Rússia falou que se tiver envio de tropas estrangeiras da OTAN ou outros países que intitulam a Rússia como inimigos, eles vão atacar. A gente vê o mesmo Macron falando para todos os hospitais se prepararem para virarem hospitais de campanha. então, Então você pode ver que tem alguns líderes que talvez ensejam a guerra mais do que outros. O primeiro-ministro alemão já fica com o pé atrás em relação a enviar tropas, em relação a tratar a Rússia de uma maneira mais igualitária e não de uma maneira mais de conflito, de embate direto. Então, assim, o cenário está muito dividido. Então é muito complexo você falar, vai ter guerra ou não vai ter guerra. O que a história nos mostra, né? Eu sempre falo que a história é um ótimo balizador para a gente entender o que vai acontecer ou não, porque a história ela se repete, a história é cíclica. Eu não sei o que o ser humano tem na cabeça que ele fica repetindo a própria história constantemente. ou então o que não tem na cabeça, né? Exatamente. O que falta. Mas se você pegar historicamente todas as mudanças hegemônicas que aconteceram de potências para uma outra potência sumir, ocorreram com grandes guerras. A última foi a Segunda Guerra Mundial, né, onde a hegemonia da Inglaterra, já muito desafiada no que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, foi suplantada pela hegemonia norte-americana, com os acordos de Bretton Woods e por aí vai. Então, assim, houve uma grande guerra, sempre houveram grandes guerras. Então, assim, o que vai acontecer é muito complexo eu falar. A ideia não é ser Nostradamus aqui, né, não é ser um bidu, mas a história nos mostra que as guerras sempre permearam essas Nossa. mudanças. Eu fico muito preocupada porque eu falo, gente, e países vizinhos, né? Países vizinhos. Isso que assusta um pouco. Enquanto tá longe, você fala, nossa senhora, que loucura, né? A gente tá vendo, tá sentindo e tá longe. Agora tá perto. Sim, sim. E você chamou a atenção para um ponto que eu acho muito importante. Foi muito boa a sua pergunta, e no sentido de reunião Putin e Trump, Estranho, né? e Logo em logo em seguida. seguida Muito estranho. Xi Jinping. Isso também tá dentro desse material que eu estou escrevendo, porque a ideia do Xi Jinping da Rússia parar a guerra e arrefecer tudo isso não é boa pro Xi Jinping, não é boa para a China. Então, quando ele viu que talvez a Rússia fosse sinalizar uma paz, ele chamou e falou: vem aqui, vamos Com o Trump, conversar. né? Vamos conversar. O que você precisa? Que eu compre mais petróleo? Que eu injete mais Ai, dinheiro? meu Deus. Então é muito interesse por trás que a gente não, Não não, sabe. não, não, a gente não tem nem noção, na verdade.
É muita coisa. A gente consegue ver a estratégia macro, mas se você pegar cada detalhe, o que está sendo discutido, é muito complexo, é muito secreto, é muito entre a cúpula, sabe? Mas é muito legal também, porque é um tabuleiro de xadrez. E o Trump ficou quieto, né? Ah, o Trump, ele tá assim. Ele ficou quieto com essa reunião, não ficou? Ah, ficou, mas no sentido assim, agora ele vai pra Ásia, né? Ele vai agora pra Coreia do Sul, em Seul, e estão falando que pode até ocorrer um encontro dele com o Xi Jinping. Misericórdia. Então, assim, talvez ele queira desenhar uma paz Hum. tarifária e econômica com a China. Vamos ver. Porque o Trump, na verdade, ele quer colocar o nome dele na história, né? Ele quer ganhar o Nobel da Paz, ele quer ser o presidente que conseguiu dar um boom na economia norte-americana e desenhar um arcabouço onde os Estados Unidos ainda é a hegemona. Só que da forma que ele está desenhando, no futuro, está causando uma erosão dentro do poder Nossa. nos Estados Unidos no sistema internacional. Então Não, mas acho que ele até pensa, né? Meu, eu não vou ser presidente de novo, não vou poder ser presidente de novo, vou colocar meu nome na história e depois o povo que lute. exatamente isso. Ele falou: eu não vou concorrer, esse é meu último mandato de presidente. Nossa, Então ele mas está querendo colocar o nome dele na não, história. e você vê que é o egoísmo, né? É o egoísmo. Não está pensando num país, não está pensando numa nação, não está pensando num planeta, está pensando exatamente em colocar o nome na história. Na verdade, ele até tá pensando, mas ele tá pensando no agora. Ah. Ele não tá pensando no futuro, Então, Rafa, entendeu? é isso que eu tô falando. Lá na frente, como que vai ficar isso? Aí eu já não sei, né? Aí é com eles. Porque da mesma forma que tem, eu acho que o Trump não é uma pessoa burra, Não. muito pelo contrário, é uma pessoa que fez um império de negócios, muito bem assessorado, só que do outro lado tem pessoas muito inteligentes que estão no poder há muito tempo. E para você se manter, todo mundo fala, né, que chegar no poder é difícil, mas mais difícil é se manter nele. Manter no poder. Então a gente tem um Putin com 20 anos, o Xi Jinping com 15, e por aí vai, o Narendra Modi também, muito tempo no poder na Índia. São pessoas já muito Calejada, experimentadas, né? calejadas. Então, assim, da mesma forma que ele é muito inteligente, tem pessoas muito inteligentes do outro lado da mesa que tá mexendo no tabuleiro para derrubar o Trump. E o problema é que ele tá se afastando de todos os seus aliados, né? Esse é que é o problema. Então, isso que eu falo, quer dizer, ele está se afastando dos aliados, está querendo comprar uma briga, está querendo, né? E ele não está dando conta que o pessoal está se juntando. É. Na verdade, ele acha que a questão econômica pesa e realmente no curto prazo pesa. O problema é no longo prazo, entendeu? O problema é no longo prazo. Então, assim, ele está impondo a hegemonia dos Estados Unidos. Você não quer? Tarifa de 100%. Você não quer fazer isso? Tarifa de 50%. Então, você vai quebrando a economia dos países. Só que você está impondo. Você não está crescendo junto, como os Estados Unidos fez no pós-Segunda Guerra Mundial, Plano Marshall, de investir nos países. Então, assim, ele está fazendo muito impositivamente. Isso está trazendo o pessoal para a esfera de influência da China, querer diversificar as parcerias, não ficar dependente só dos Estados Unidos. É, minha gente, vamos ver como se desenrola isso, né? Então, e você vê alguma coisa, Rafa, aí para essas semanas, aí, esse mês que vem? Você acha que vem alguma novidade aí, alguma outra? Eu acho que novidade sempre está tendo, né? A gente viu que todo mundo parou de falar sobre a guerra da Ucrânia e a paz na Ucrânia. O Putin falou que está disposto a conversar com o Zelensky, mas as tratativas pararam. Enquanto isso, a guerra está andando. Em paralelo a isso, Pequim mostrou força com a exposição das suas armas nucleares, exposição dos seus armamentos. E chama atenção uma coisa: se vocês pararem para analisar muito bem, os armamentos chineses são muito parecidos com os armamentos russos. O que isso quer dizer? Que talvez, né, não posso afirmar nada aqui, mas talvez dentro dessa troca, desse intercâmbio, a China está investindo muito na Rússia, fazendo a economia russa sobreviver a todo esse arcabouço de sanções. Em contrapartida, além dos recursos naturais, eles estão dando tecnologia militar, estão dando desenhos das suas armas militares, não as mais avançadas, mas a geração 5, talvez 6 aí que tá vindo, para os chineses terem já um ponto de partida. Então tá tendo um intercâmbio muito interessante entre os chineses e os russos. E vamos ver se o Trump vai encontrar o Xi Jinping agora em Seul, porque se encontrar, talvez muita coisa que a gente está pensando para o mundo
a gente tem um norte do que vai acontecer. Ai, meu pai. Então tem que esperar. Tem que esperar, não tem jeito. Vamos pro próximo episódio então, né, Rafa? Vamos. Rafael, muito obrigada. Obrigado, Adriana. Né? Obrigado, pessoal, por assistirem, por perguntarem. A gente falhou na última semana, né? Tivemos aí uma... Mas deu certo a gente estar aqui hoje. Então, Obrigado, tá Adriana. Joia. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E semana que vem a gente fica com mais episódio. Até!